A pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Onde os grandes investidores investem? Afinal de contas, pode ser uma baita aula para a gente entender onde o dinheiro desses investidores está alocado para que a gente siga um pouco esses passos, né? Nesse painel, a gente vai ter aqui o CEO da Blue Macau, que é o Marcelo Fedak, para conversar conosco. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Muito bom ter você aqui conosco. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, a gente que agradece. E o nosso próximo convidado é o sócio da XP, Felipe Celidônio. Boa noite, Felipe. Prazer em revê-lo. Boa noite, Ana. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tudo bom, estamos te ouvindo sim. Obrigada pela participação. Tá ótimo, obrigado. E é o nosso último convidado desse painel, Ricardo Almendra, que é o CEO da RBR Asset. Boa noite, Ricardo. Prazer em ter você aqui também pela participação. Tá ótimo, obrigado. E é o nosso último convidado desse painel, Ricardo Almendra, que é o CEO da RBR Asset. Boa noite, Ricardo. Prazer em ter você aqui também. Boa noite, Ana. Prazer é todo meu. Muito bem. A mediação é feita pela jornalista Beatriz Kutaiti, que vocês acabaram de conhecer no painel anterior. Ela é a nossa editora de investimentos do Infomoney. Obrigada, Ana. Voltando aqui para o palco para a gente seguir com esse painel. Oi, Fedak. Oi, Ricardo. E oi, Felipe. Obrigada pela presença de todos. Acho que hoje o assunto vai ser bastante interessante. A gente acabou de sair de um panorama do mercado de escritórios e agora a gente vai mostrar onde é que os grandes investidores estão alocando seus recursos, num ano bastante atípico para o mercado financeiro como um todo. Então, eu começo a minha pergunta dirigindo a você, Fedak. A gente viu uma forte queda dos fundos imobiliários aí na crise, a gente ainda nem se recuperou, acabamos de ver, inclusive, o referencial desse mercado, o desempenho do IFIX no ano com uma queda de mais ou menos 13%, e com destaque negativo para o segmento de shoppings. Queria saber um pouquinho a sua avaliação sobre esse setor, se a gente deve esperar uma retomada daqui para frente com a reabertura das atividades, com a volta das atividades. Como é que você viu essa queda, se foi exagerada ou se de fato refletiu um cenário bastante conturbado? Boa noite, Beatriz. Obrigado. Bom, acho que falando um pouco de shopping, acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente caracterizar. Então, o primeiro ponto é assim, o shopping, tal como a classe de ativo também de hotéis, eles sofreram de uma maneira desproporcional com as outras classes de ativo, né, as outras principais sendo escritório e logística, porque a maior parte dos ativos tiveram que ser fechados. Então, assim, você teve o hotel fechado, shopping fechado, e aí você impede, né, ele de performar. Então, você de fato você tem um evento que foi totalmente inesperado e assim, ninguém nunca tinha se planejado para esse tipo de situação, ainda mais em escala global, né? Então, a gente teve aqui muito que os gestores e os proprietários e as empresas de shopping aprender durante, né, o que a turma chama de learn on the job, né? Então, teve que ir aprendendo a fazer enquanto, né, tendo que fazer. Então, acho que assim, essas classes de ativo, e principalmente voltando, né, no ponto do shopping, eu acho que sim, eles devem voltar a performar. A gente tem uma situação meio particular aqui de Brasil, quando a gente compara com outros mercados, e a gente aqui na Blue Macau, a gente gosta bastante de fazer essas relações, porque ajuda a gente a entender onde que a gente está em termos de ciclo, né? Então, da mesma forma que hoje, né, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno comparado lá fora, então a gente está falando aqui de 1 milhão de investidores no Brasil, nos Estados Unidos tem 87 milhões de investidores em REITs, né, que é, sei lá, quase 25% da população, ou mais de 25% da população. A gente está falando de uma escala que é totalmente desproporcional com, por exemplo, o PIB, que poderia ser uma métrica boa. Então, falando que o PIB dos Estados Unidos é 20 tri de dólar, a gente tem 2 tri, então uma relação de 1 para 10. Se você fosse replicar essas relações, você percebe que a gente ainda está muito atrás. E o mesmo vale para shopping. Assim, se você pegar a estatística em 2 tri, então uma relação de 1 para 10, se você fosse replicar essas relações, você percebe que a gente ainda está muito atrás. E o mesmo vale para shopping. Assim, se você pegar a estatística da Brás, você está falando de 600 shoppings no Brasil. Nos Estados Unidos, você está falando de milhares e milhares de shoppings. Tem uma situação que talvez lá tenha muito shopping e aqui tenha pouco, né? Então, esse tipo de relação também acho que vale ser pensada. Mas, assim, eu acho que se você imaginar shoppings em grandes centros,
Eles, historicamente, serviram um papel que não era simplesmente só o de compra, então eles sempre aqui no Brasil foram, junto com a parte de compras, tinha a parte de entretenimento, de segurança e de bem-estar, né? Então você fala de um lugar onde tem ar-condicionado, onde tem segurança, esse foi sempre um grande apelo versus o varejo de rua, que sempre foi o grande competidor, e agora o shopping vai ter que competir um pouco com o varejo online. O varejo online teve um crescimento enorme, então você está falando de um varejo online que de 15%, né? Hoje as pessoas estimam que já tenha batido eventualmente até 20% durante a crise, provavelmente isso vai voltar um pouco, é um setor que cresce todo ano, mas ainda o shopping tem um papel grande, então eu acho que o shopping sim vai voltar, as pessoas têm uma necessidade de fazer compras pessoalmente, em loco, tem algumas coisas que dá para você suprir numa compra online, mas tem muita coisa que não dá. Então, eu sempre comento o exemplo assim, de que a gente ainda está um pouco distante do que é a experiência de compra online nos Estados Unidos versus aqui, porque, por exemplo, se você vai hoje numa loja de sapato, você vai e a pessoa te traz 5 sapatos, aí você escolhe, veste os 5, vê o que você gosta, não gosta, e aí você leva só o que coube. Se você faz uma compra online hoje no Brasil, provavelmente você vai pedir um par de sapato e vai, né? Se ele não servir, você devolve e tudo mais. Nos Estados Unidos, o que as pessoas fazem, elas compram na Amazon 5 pares diferentes, testam em casa, mas você tem um misto entre eficiência, né, de logística, que tem um peso ainda, né? Apesar de estar melhorando, ainda tem um peso, e você tem a questão de que as pessoas ainda gostam de uma compra presencial. E você tem uma parte, assim, a gente tem menos anos de classe média consumindo o ambiente de shopping do que economias mais desenvolvidas. Então, por mais que, eventualmente, você comprar uma meia branca pela internet, você sabe o que é, mas aí quando você começa a entrar em itens mais específicos, muitas vezes as pessoas gostam de visitar o shopping para ver isso, e acho que o shopping deve recuperar. E o último ponto que eu ia fazer é que assim, os shoppings também estão se reinventando. Então, você vai ter muita loja já fazendo entrega, usando o shopping como um ponto de distribuição e de entrega. Eu acho que o que vai acabar mudando na dinâmica de investimento em shopping é que o shopping, né, o dono do shopping, o investidor do shopping, ele vai depender menos de renda variável, né, do aluguel variável, e vai ser mais uma questão de aluguel fixo entre o lojista que vai efetivamente fazer muita venda na loja e o lojista que vai usar aquilo ou como marketing ou como um ponto de distribuição para fazer vendas naquela micro-região em volta do shopping. Perfeito, Fedak. Estou recebendo aqui várias perguntas. Lembra você que estiver nos assistindo para não deixar de mandar sua pergunta. Estou acompanhando aqui, já vi que chegaram várias interessantes. Mas antes de a gente começar com elas, estou recebendo aqui várias perguntas. Lembra você que estiver nos assistindo para não deixar de mandar sua pergunta. Estou acompanhando aqui, já vi que chegaram várias interessantes. Mas antes de a gente começar com elas, eu quero fazer uma outra pergunta, dessa vez para o Ricardo. Ricardo, a gente falou aí dos shoppings sofrendo bastante, mas do lado positivo, até como o Fedak apontou, por conta desse impulso maior das vendas online, o segmento de logística teve uma resiliência, né, nessa crise, inclusive com muito... Como é que você olha para os fundos que estão negociados hoje em bolsa de logística e se por um acaso, inclusive, os preços já não ficaram caros por conta dessa demanda crescente? Legal, Bia. Olha, se você olhar, eu posso estar enganado, até se você tiver essa informação aí, me corrija. Eu acho que se você olhar o desempenho dentro do índice de tijolo da XP, se você olhar o quanto caiu na média os fundos de logística e o quanto caiu na média, se você olhar o desempenho dentro do índice de tijolo da XP, se você olhar o quanto caiu na média os fundos de logística e o quanto caiu na média os fundos de escritórios, não está muito diferente, tá? Vai com muito mais apetite pelo mundo dos investimentos logísticos do que pelos investimentos dos escritórios. A consequência disso, na nossa visão, em termos de preço, é que do que tem disponível para investimento hoje, através de fundos imobiliários, a gente não acha que o universo de fundos logísticos estão tão baratos. A gente está caçando ativamente boas opções de investimentos logísticos e, recentemente, a gente fez uma posição na nossa carteira numa oferta restrita, uma oferta que é destinada anterior
ainda a oferta pública, ao público em geral, oferta 400, a gente entrou numa oferta restrita que achou um portfólio de logístico. Então, eu não acho que logístico hoje em bolsa está barato, também não acho que está, de um modo geral, caríssimo. O jeito que a gente gosta muito de investir é procurando não só renda, mas procurando ganho de capital nas cotas. E hoje a gente acha os investimentos logísticos muito seguros, vamos falar assim, em termos de renda, mas a gente acha que tem um upside, né, um potencial de alta menor do que outros ativos como escritórios, que está menos na moda, está mais barulho negativo, tem um upside, né, um potencial de alta menor do que outros ativos como escritórios, que está menos na moda, está mais barulho negativo em cima da história de home office, mas olhando o preço, a gente acha que está mais barato. Eu assim, para terminar, concordo, sim, com a visão de que o e-commerce ganhou 10 anos, 5 anos em poucos meses. Aliás, todo o movimento de digitalização da economia avançou muito rápido, o e-commerce vai nisso, e os galpões, especialmente os galpões próximos dos grandes centros, são logística, provavelmente é mais parecido com o modelo que você vê na China e menos parecido com o modelo que você vê nos Estados Unidos. Que modelo é esse? Você tem vários centros de distribuição e armazenagem espalhados pelo Brasil. Nos Estados Unidos, a China é assim, eu acho que o Brasil tende a ser assim. E a gente não tem galpão pronto hoje, disponível para toda essa quantidade de crescimento que eu acho que é o e-commerce. Então, produzir novos galpões faz muito sentido e também é algo que a gente busca opções aqui para investir o portfólio. Legal, Ricardo, foi ótimo que você já respondeu uma dúvida aqui do Léo, por que você estava tão otimista com lajes corporativas? Então, foi bom que você já matou as duas numa só. Celidônio, eu queria te perguntar um pouquinho sobre os riscos no horizonte. A gente está com um cenário macro mais favorável, né, para o mercado de FIIs, pensando nesses juros de 2% ao ano, mas o que pode ainda atrapalhar o investimento desse investidor que tem estado com muito apetite por esse segmento? Bom, obrigado aí a todos. Eu acho que a gente, conforme alguns painéis conversaram aí, falaram que a gente já passou do pior, acho que quando a gente fala de tijolo, a gente já teve aí, de fato, a primeira rodada de renegociações. Então, a gente começa a ver nos fundos imobiliários de tijolo até alguns fluxos extrapolados daqueles que seriam 100% das receitas que eles deveriam receber, porque os diferimentos acabaram e agora eles têm que pagar aquilo que não foi pago no primeiro semestre. Então, deveria haver aí algum aumento, principalmente aí nos fundos de tijolo, fundos de logística e lajes, nesse segundo semestre, mas eu acho que é muito importante você olhar, quando a gente fala de fundo de tijolo, como é que é o underlying asset aí do ativo, né? Qual que é o ativo que está embaixo daquele fundo? Como é que aquele fundo como é que ele vai conseguir reter o inquilino de alguma forma? Então, como a gente fala aí de lajes, por exemplo, se a gente tiver um movimento de flight to quality, que seria, por causa do home office, que seria justamente as pessoas, os inquilinos saindo das lajes pior localizadas e indo para as lajes mais localizadas, quando você olha para um fundo de tijolo e tem um ativo que ele não é core, não é um ativo AAA, esse fundo no médio e longo prazo, quando você tiver um momento de revisional de aluguel ou encerramento de contrato, você pode perder esse inquilino. E perder esse inquilino significa você reduzir o resultado que esse fundo vai entregar. A mesma coisa serve para galpão logístico. A gente está vendo aí um crescimento muito grande agora de greenfields que estão saindo justamente porque os ativos agora estão ficando um pouco caros, né? Nos ativos de logística já os brownfields, principalmente pelo movimento de taxa de juros e a expansão do e-commerce, que se você não tiver um ativo bom, um ativo que retenha bastante, ou seja, core para o seu inquilino, esse cara ele pode sair e buscar o ativo que está ficando pronto agora, que um desenvolvedor está fazendo prontinho para ele, num formato de build-to-suit, que é aquele que é a alocação de longo prazo, um produto feito exatamente para aquele inquilino.
Isso aí a gente fala um pouquinho de lajes, tá? Lajes e galpões. Quando a gente fala de papéis, de CRIs, a gente pode ver aí um fundo de CRI que tem um risco de crédito que não conseguiu se recuperar muito bem da crise. Você pode ter rodadas de renegociações e rodadas de defaults. Então, é muito importante quando o investidor está olhando um fundo imobiliário entender o que tem embaixo daquele fundo. O que tem naquele fundo? Aquele fundo tem um ativo que ele pode dar algum problema no caso do CRI? Você pode ter um devedor que não vai te pagar? Você vai ter que começar a correr em processos de execução para recuperar o seu ativo de volta? Então, acho que tudo vai depender aqui se esses caras que podem ter algum tipo de problema de fluxo de caixa. E quando a gente fala de macro, é justamente assim, quanto tempo vai durar essa crise? Quanto tempo a gente vai continuar tendo medidas de distanciamento social que podem atrapalhar os fluxos do shopping, ou, enfim, ou até as visitas dos hotéis? Então, acho que tudo isso aí pode afetar no médio e longo prazo, e é muito importante o investidor estar de olho no que abaixo do fundo imobiliário, como é que está o ativo ali posicionado. Legal, Celidônio. Fedak, voltando para você, eu comecei te perguntando sobre um setor que sofreu bastante aí na crise, que foi o de shoppings. Mas a minha pergunta principal é: qual é hoje, na sua avaliação, o segmento mais promissor dentro dos fundos imobiliários? Bom, na verdade, acho que a gente tem uma visão tem dois que a gente gosta bastante, então vou tentar falar rápido para poder falar dos dois. O primeiro é o setor de galpões logísticos. Acho que, assim, vou tentar falar o que não foi falado ainda, mas a gente hoje tem um estoque muito pequeno mesmo, então a gente está falando de, por exemplo, São Paulo, 15 milhões de metros quadrados de galpões dentro de parques. Você pega qualquer cidade maior nos Estados Unidos, ou eventualmente no Canadá, Toronto, Dallas, Chicago, você está falando de 60, 70, e cidades na Europa também com estoques de 30, 40 milhões. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer. Tem uma estatística que diz que a cada $1 bilhão, a cada 5 bilhões de reais aproximando aqui de venda online, você cria demanda para 100 mil metros de galpão. Então, a gente acha que, assim, na medida que tem uma expectativa de crescimento de e-commerce de 15% para os próximos 5 anos, tem um potencial enorme aí de demanda para o mercado de galpões. De novo, assim, como o próprio também o Celidônio e o Almendra já falaram, assim, você também tem que ver a qualidade dos ativos, tem que ver que é o inquilino. Então, questões de build to suit, não é build to suit, não é óbvio que não é, como já foi falado em outros painéis, não é só questão de yield, mesmo porque o yield às vezes reflete um aluguel corrente que pode estar acima ou abaixo de mercado. Então, tem várias análises que devem ser feitas: a qualidade de crédito do inquilino, a qualidade do contrato, e tudo isso acho que é relevante. Mas, assim, pensando em setor, é um setor que a gente gosta bastante, porque ele ainda tem uma base instalada pequena e ele tem uma mudança secular aí que vai impulsionar ele. E o segundo é a questão de escritório. Eu acho que o mercado de escritório em São Paulo, de novo, também é um mercado pequeno. Você está falando de classe A e AAA, você está falando de 3 milhões de metros quadrados. Nova York tem 39, Londres tem 35, 25, você tem Paris com 21, então você está falando de 7 a 13 vezes mais que São Paulo, que parece incompatível, né? A gente está falando de uma cidade São Paulo, que tem mais habitantes do que essas outras cidades. Então, assim, você não tem um excesso de estoque estrutural, e você teve, assim, um mercado que sofreu muito. Assim, a gente tem que lembrar que em 2010 o mercado estava com 3% de vacância, um mercado super saudável, todo mundo começou a construir prédio, e aí teve uma infelicidade de que esses prédios começaram a ser entregues justamente no período de 14 a 17, que foi a pior crise da história do país. Então, você junta as duas, esse double whammy, né? Você teve um mercado que foi para uma vacância de 20%. E aí, obviamente, durante a crise ninguém construiu nada, esse mercado estava voltando, a gente estava com uma vacância já em 13,5%, aí veio o coronavírus, segurou isso, provavelmente tem um platô, e depois ele vai voltar a cair, porque é uma questão de oferta, demanda e ocupação. Se você imaginar o que já está acontecendo, por exemplo, no mercado da Faria Lima, que está com uma vacância abaixo de 5%, e muitos prédios com aluguéis de R$200 o metro já, o que vai ter é que agora o segundo mercado, né, então, falando especificamente qual que é uma aposta que a gente gosta no mercado de escritório, é essa primeira derivada depois da Faria Lima. Então, você está falando aqui, você não está falando de prédios necessariamente a 30 e tantos mil reais o metro quadrado com aluguel a 200, mas você está falando eventualmente de prédios que você consegue comprar a
né, nesse eixo Berrini-Shukri-Zaidan, eventualmente a 15, 20 mil reais o metro, com aluguéis por volta de 100, eventualmente até um pouco mais baixo. Se você converter isso em qualquer correlação com outros mercados, até da América Latina, e você falar que você está falando de aluguel aqui abaixo de $20, a maior parte desses mercados opera com aluguel de 30. Se você pegar mercados mais, por exemplo, como Nova York, está falando de aluguel de 70. Se você pegar como Londres, está falando de aluguel de $150. Então, a gente está com aluguel baixo, um preço né, com essas comparações, e um preço de entrada interessante. A questão é quanto tempo você acha que, né, cada um acha que vai demorar para essa vacância ser absorvida. E aí cada um tem suas premissas, mas é um mercado que a gente gosta, e a gente acha também que muito barulho se fez aí sobre home office, tudo, mas as coisas vão voltar ao normal. Tem que dar um pouco de tempo ao tempo, assim. Então também não adianta a gente ser muito imediatista. Aquela velha história, 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Então tem que esperar um pouco. Posso fazer um complemento aqui, Bia? Claro, eu ia te dar a palavra agora. E olha que interessante, e explicando um porquê, um pouco da pergunta que eu acho que tinha sido feita para mim, por que a gente gosta tanto de escritórios, né? Um escritório, para você montar ele, você comprar um terreno e subir, você tem aí 4 anos, 3 anos, na melhor das hipóteses. Este ciclo é mais fácil você ler o ciclo imobiliário na classe de ativo escritório, oferta, para onde está indo a oferta, a disponibilidade de novos escritórios, do que no mundo de galpões. Eu tenho medo do quão crowded o mercado de galpões não vai ficar no Brasil, porque em um ano você bota um galpão de pé. Tem regiões que a aprovação pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a obra de um galpão demora grosso modo, 10 a 12 meses, o galpão está pronto, e o escritório não. Então, não teremos uma oferta grande de escritórios em São Paulo nos próximos 3 anos. Não teremos. Não teremos. As poucas grandes entregas na região da Faria Lima, uma está aqui atrás, que já esse prédio está 70% alugado, que é a Faria Lima com Leopoldo, a outra é no Largo da Batata, até que o fundo da XP comprou uma parcela relevante daquele prédio. Então, tem exemplos hoje em Bolsa de fundos exatamente com essa visão que o FEDAC descreveu, localizações que não são Faria Lima, mas são muito boas, que estão muito baratos. Um exemplo prático aqui é um fundo que foi um dos que a gente mais comprou na crise, está no nosso relatório, essa informação é pública, é um fundo chamado TEP, TEPP11. Ele tem parte de um prédio que o FEDAC também tem, que é a Torre Sul, que é do lado do Shopping D&D, ele tem um prédio em Pinheiros, ele tem aqui na JK o condomínio São Luís, bem próximo do Shopping JK. São 3 ativos bons, bem localizados, não são ativos AAA, mas são muito bem. Você compra hoje esse portfólio pagando algo como R$11 mil o metro quadrado. E para você produzir esse mesmo escritório, como a Rafaela comentou aí, o custo de reposição desses imóveis é algo, vou chutar aqui, 14 mil, 15 mil reais o metro quadrado, de 14 a 15, vai. Então, não tem como perder dinheiro, na minha opinião, não tem como. Agora, o carrego, o yield, quanto vai ser, se vai ser 5, 6, 7, 7,5 ou 8 ao ano, depende de uma série de variáveis, da vacância, da demanda, da recuperação da economia. Mas eu acho que o investidor que busca retornos de médio e longo prazo tem que olhar sempre essa combinação entre a valorizar, o quão barato está o tijolo que você está comprando e o yield que você vai ter. Aproveitando que você tocou nesse assunto, hoje, com os juros tão baixos, o que um investidor, pessoa física que está entrando nesse mercado, deve buscar de yield, né? O que ele deve desejar, considerando o que a gente tem hoje de retorno em outros produtos que, de alguma maneira, possam concorrer com os fundos imobiliários? Olha, eu acho que você monta hoje um portfólio super saudável, diversificado, de ativos, tijolo e papel, para render de 6% a 7% ao ano. Eu acho isso um número super saudável. Você está comprando coisas boas,
não está pagando caro em muitos imóveis, e aí eu estou falando, não é o mercado em geral, né, Bia? Acho que aqui é o papel um pouco do que os gestores se propõem a fazer, que é um stock picking, né? Uma seleção daquilo que ele entende que está mais barato. Mas como referência, eu acho que você encontra hoje esses de 6% a 7% ao ano, que é algo como 3% a mais do que paga um título público federal de longo prazo indexado à inflação, né? Um título, uma NTNB longa, paga hoje os seus 3,5% e você tem um retorno 3% acima disso, né? Então, real, né? Pensando que tem toda uma correção da inflação ao longo do tempo nos aluguéis. Então, eu acho que é um nível de retorno bom. Eu acho que, fazendo um complemento, exatamente, eu concordo com a Mender, assim, essa regra de bolso de 300, 400 bases de spread contra o título longo é a regra de bolso de real estate, e o nosso mercado está, coincidentemente ou não, ele está bem nesse ponto, com um benefício duplo aqui. O primeiro é da tributação, então aqui você tem uma tributação favorável para investir nos fundos imobiliários, e o segundo é que você está num ponto de entrada em termos de valor absoluto interessante. Então, da mesma forma que o Ricardo falou desse fundo com R$12 o metro, você tem eventualmente algumas situações de comprar galpões a, sei lá, R$2.500, R$3.000 o metro, só para também usar o exemplo do galpão. Se você falar isso em termos globais, se você comprar galpão logístico a $50 ou $45 o pé quadrado, é bastante mais barato do que nos grandes mercados. Em geral, você está falando de $100 para Estados Unidos, 150 para a Europa e $200 o pé quadrado para a Ásia. Então, óbvio que o dólar aqui mexe um pouco nessa equação, mas assim, se você pensar em proteção do capital mais potencial apreciação, é um ponto de entrada interessante. Eu acho que é outro benefício do investimento em fundos imobiliários, né? Porque você não está dependendo do seu retorno só de ganho de capital, é um misto de ganho de capital e dividendo. Então, não é que assim, você vai fazer uma aposta daqui a, sei lá, X anos, tudo que você vai ganhar depende do seu preço de venda. Não, o seu retorno ele vai estar te rendendo esses 6%, 7% ao ano, e aí, no final dessa história, o preço que você vender no final, ele não vai ser tão crítico para o seu retorno total, porque muito você foi recuperando ao longo do caminho com o dividendo. Então, acho que em termos de volatilidade de retorno e de segurança, é uma classe de ativo que, por isso que acho que todo mundo aqui é super animado com as perspectivas. Legal. Celidônio, tem uma pergunta aqui que ganhou relevância sobre taxa de performance dos fundos, né? Com esse cenário mais desafiador, como é que você avalia essa cobrança de taxa de performance em cima do CDI por alguns gestores? Tem uma pessoa perguntando se isso não seria alguma coisa fora da realidade, ainda mais com CDI baixo e uma perspectiva de que ele continue nesse patamar por algum tempo. Como que você tem visto esse tipo de cobrança e como os gestores têm se posicionado também? Legal. Não, eu acho que essa pergunta é bem importante, é uma pergunta que bastante gente tem questionado aí recentemente, principalmente por essa questão dessa redução da taxa de juros e os ativos estarem até um pouquinho descolados um pouco do CDI de hoje, mas é importante também olhar um pouco do que cada fundo se compromete a entregar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso de um fundo de fundos que ele tem a obrigação aí o compromisso de bater o benchmark que seria o IFIX, que é um ativo de renda variável, que é um índice de renda variável, e os ativos que estão no fundo são de renda variável, o compromisso dele é bater esse índice e de alguma forma, hoje está tendo aí um cenário mais difícil de ser batido quando a gente tem a recuperação da crise, né? Então, o fundo, para ele bater isso daí, vai acabar demorando mais se ele não fizer um trabalho bem ativo de escolher os ativos e por assim, performar o fundo. Quando a gente fala de fundos de renda fixa, nesse caso, fundos de CRIs, por exemplo, a gente vê muitos fundos de CRI que têm a entrega em fundos de dívida que estão atrelados à performance ao CDI. Hoje a gente vê, por causa dessa redução da Selic, alguns fundos aí até abrindo mão, pelo menos temporariamente, dessa taxa de performance, entendendo que no momento em que a gente está hoje,
é importante aí para o investidor também ter essa visão do gestor de que ele vê que a situação é atípica, mas no futuro ele pode aí voltar a recolher esse resultado. Então, é uma das medidas que têm sido tomadas hoje. Quando a gente fala de fundos mais voltados para tijolo, que tem, de alguma forma, aí, um outro indexador como o IMAB, ou até um yield específico mais inflação, eu diria que esses ativos aqui eles já estão mais bem equacionados em termos de performance, tá? Porque eu não consigo ver, pelo menos, no horizonte hoje, assim como a gente tem visto comprando bem e os caps de entrada dos ativos de compra também meio um tanto quanto equacionados. Eu acho que esses ativos estão bem aí bem endereçados em termos de performance. Mas é importante dizer que a performance é um incentivo para o gestor. O gestor ele tem que ter aí a cenoura aí no futuro para que ele consiga performar e entregar cada vez mais para o investidor um bom resultado. Obviamente, quando a gente fala de CDI, a questão hoje está um pouco diferente do que a gente viu alguns anos atrás, quando esses fundos foram lançados, mas eu vejo que tem muito fundo aí que hoje está ajustando isso com fatos grandes, soltando aí janelas de isenção de performance, que no futuro, se a gente tiver um aumento da taxa de juros que já tem sido projetado, isso daí volta a ficar ajustado aí para o investidor e para o próprio gestor. Perfeito. Fedak, queria te perguntar o seguinte, existe espaço para renda residencial no mercado? O Infomoney, inclusive, fez uma matéria não faz muito tempo, falando de novos fundos imobiliários com foco no residencial, que tem surgido no mercado brasileiro. Qual a sua avaliação? A gente recebeu 2 perguntas aqui sobre esse tema. Acho que essa pergunta é ótima. Assim, antes de Blue Macau, a gente era o time da Blackstone de América Latina, né? E assim, uma das coisas que a Blackstone, que provavelmente é um dos maiores investidores de alternativos no mundo, aí hoje deve ter uns $600 bilhões under management, mais faz no mundo é investir em multifamily. Então, assim, é uma classe de ativo que ela tem todos os benefícios, que ela tem o benefício de diversificação, ela tem o benefício secular, porque as pessoas precisam morar em algum lugar, então, assim, você não vai ter, você não tem nada que eventualmente, né, você tem uma discussão aí se alguma coisa vai substituir e tal, as pessoas vão precisar sempre morar em algum lugar, e são ativos que são bons de você alavancar. Então, porque você tem renda recorrente, você tem assim um incentivo alto de que a pessoa vai, se ela tiver que pagar alguma coisa, o aluguel ela vai pagar. Então, se tiver que escolher alguma despesa, né, o aluguel é sempre uma das prioritárias. Então, assim, essa é uma classe de ativo que tem um potencial enorme. O Brasil hoje, infelizmente, do ponto de vista de investidor, você tem pouco ou nada, né, do universo de investimento potencial, porque os ativos não existem ainda. Tem muita gente construindo, a gente, assim, incentiva muito isso. A gente até tem discussões aqui de, eventualmente, participar de uma forma ou outra da incorporação, né, do desenvolvimento de alguns desses ativos, porque é uma classe de ativos, assim, que o mundo inteiro ela é super relevante, em qualquer país, e é uma pena que no Brasil assim a gente demorou, mas acho que muito fruto disso muito disso era em função da taxa de juros alta, né? Então se desincentivava um aluguel que historicamente rendia aí perto de 5% ao ano, nunca foi interessante de forma escalável para o investidor institucional. E agora a gente começou a trazer isso para essa realidade, além de você ter facilitado muito algumas questões de, não só a questão de fiador e tudo mais, mas a questão de cobrança e de deixar o processo tudo eletrônico de gestão de carteira e tudo mais, que antigamente era uma coisa mais artesanal. Então, assim, tudo isso acho que tem um potencial enorme. Eu acho que só tem um parênteses para fazer, assim, que as pessoas precisam fazer estudando o que é o mercado lá fora. E o que já foi feito, o que já foi aprendido em outros lugares, porque tem questões, a gente vê até, assim, quando a gente conversa com quem faz isso em outros mercados, fala assim, olha, até o tamanho do elevador, geralmente a gente faz maior, porque geralmente tem mais gente entrando e saindo, se mudando, então você precisa ter espaço para as pessoas poderem fazer mudanças sem interferir na vida do prédio. Então assim, você tem algumas coisas que as pessoas precisam prestar atenção na hora de desenvolver ativos específicos para isso, a questão dos amenities, né, em geral as pessoas buscam mais coisas do que simplesmente só o prédio. A gente já tem o benefício hoje da legislação de fachada ativa, que ajuda
a trazer esse elemento, mas é uma classe de ativo que a gente é muito animado, a gente acha que tem um potencial enorme, e a gente, assim, se tivesse já ativos disponíveis para investir, a gente provavelmente estaria investido, e a gente vai, nesses próximos anos, aí, participar ativamente aí desse mercado. Bem legal, Fedak. Ricardo, eu queria te perguntar qual a sua avaliação sobre as novas emissões que têm surgido no mercado. Tem uma dúvida aqui se vocês costumam subscrever. A gente participa bastante de novas emissões, mas não de todas. É uma análise individual, profunda, se está barato, se está caro, se no caso de papel, qual é o risco-retorno daquelas opções que têm sido oferecidas. De um modo geral, eu acho que não dá nem para generalizar, acho que tem coisa boa e tem coisa cara. Mas a gente participa. Ultimamente, a gente tem entrado mais em ofertas restritas do que em ofertas públicas. Tem um percentual grande do nosso portfólio ancorando algumas ofertas restritas antes de ir ao público em geral. Acho que é uma das vantagens do investidor ter uma parcela menor ou maior alocado em gestores profissionais, que a gente muitas vezes tem acesso a coisas que o investidor comum não tem. Né? E aí, então é isso. Eu queria fazer um comentário bem rápido falando sobre residencial para renda. Aqui na RBR a gente tem hoje 200 apartamentos, 23 predinhos em Nova York, Manhattan e Brooklyn, aqueles predinhos pequenininhos de tijolo, 3, 4 andares, a gente compra, reforma e bota para alugar. E aí eu concordo com tudo que o Fedak falou. Acho que no mundo de juro baixo tem espaço para quase tudo em imobiliário. É uma maravilha, porque é um estímulo ao empreendedorismo. Mas eu ia ressaltar um ponto para o investidor prestar atenção no residencial para renda. A gente também está à procura de boas oportunidades. No residencial para renda, eu dou muito valor para quem opera o imóvel. Então, quando você faz um prédio de escritório, estou exagerando um pouco, mas você entrega a chave para o teu inquilino e tchau. Quando você monta um hotel, você tem que ter um operador do hotel. Quem é um investidor imobiliário não obrigatoriamente entende de gerir um hotel. E o residencial para renda tem um pouco desse componente. O inquilino que estiver lá, ele tem que ter um pacote que ele vai querer de serviço. Pode ser mais ou menos, mas no extremo, se a torneira não funcionar ou se o ar-condicionado não funcionou, você vai ter que entregar, você não obrigatoriamente o dono do imóvel, mas vai ter que ter um operador em cima disso. Tem muito valor quem opera essa classe de ativo. Então, esse acho que é uma dica. A gente procura isso como investidor, quando a gente entrar nesse mercado, lá fora a gente fez isso, aqui no Brasil a gente também vai fazer, quem vai tomar conta desse negócio? É a RBR? Então, vou ter que montar um time aqui dentro para isso. É alguém de fora, que vai ser um consultor imobiliário do fundo? Então, acho que esse é um detalhe importante. Ótimo, Ricardo. Mas ainda sobre emissões, faltaram duas perguntas que eu acho importantes, né? Se esse volume de emissões que a gente tem visto no mercado pode estar inflando os preços de alguns ativos, tem uma pergunta aqui sobre isso, e se elas não poderiam acabar diluindo os proventos no futuro. Isso é uma preocupação? Eu acho que tem bastante, algumas classes de ativo que está ficando muito difícil comprar coisa barata. Galpão é uma delas. Eu acho que está praticamente impossível você achar bons galpões num preço razoável. Então, por isso que a gente não é tão... Eu tenho muito mais interesse hoje até em desenvolver galpões do que comprar galpões prontos. Quer dizer que não tem? Não. Quer dizer que tem. Tem. Não quer dizer que toda oferta nova de galpão é ruim. Mas tem que ficar de olho. Eu acho que, de modo geral, muitas vezes essas ofertas, elas não vejo hoje assim, não dá para generalizar, falar que está inflando, mas quando também tem muita oferta, muitas vezes os próprios investidores vai girando um pouco o portfólio. Então, muitos dos fundos que já existem, as pessoas vendem para entrar nas novas ofertas, um pouco como uma flipagem. Isso até ajuda, às vezes, o mercado a não andar muito. Mas acho que não consigo generalizar, Bia, que tem uma inflação geral do preço dos ativos e que vai ter uma piora dos rendimentos, não. Acho que o mercado está muito de olho nos rendimentos. Isso está todo mundo tentando
comprar coisas que dão algum rendimento no curto, médio prazo. Posso complementar um pouquinho sobre essa questão das ofertas? Claro. A gente tem visto aí, pelo menos em julho, a gente teve um volume de ofertas muito grande, porque as ofertas ficaram muito represadas, e por um influx, naquele período, a gente teve um período aí de reajuste no nível dele, e assim, pelo menos o nosso entendimento aqui, acho que até o contrário de uma inflação de preços, um volume muito grande de ofertas para uma demanda ainda não tão crescente quanto a oferta que a gente tem naquele mês específico, fez com que os gestores fizessem ofertas com preço descontado ao valor de tela. Então, você via grandes ativos que tinham representatividade grande no IFIX, fazendo ofertas novas a preços abaixo do preço de tela. E você tem um efeito contrário. Você tem justamente uma queda dos preços das cotas. Quando você olha o fundo chamando aí uma oferta nova, para atrair um investidor, muitas vezes ele acaba oferecendo um pouquinho de upside, que é o preço de tela versus o preço de emissão. Então, isso acaba indo meio que no sentido contrário de uma inflação. Mas, ao mesmo tempo, é importante pegar a segunda parte da pergunta, que é com relação à emissão, é saber quão rápido, quando esse fundo ele faz a captação, ele aloca esses recursos. Porque você pode ter um período em que o cara chamou o capital, ele recebeu o dinheiro, mas ele não investiu ainda. Se ele não conseguiu investir no ativo ainda, a cota desse fundo deve sofrer durante um período, porque ele acaba aguando de fato o resultado. Então, é importante quando você olhar o desconto que foi dado, se foi dado algum desconto, e o tempo que esse gestor vai demorar para conseguir alocar, para fazer que esse rendimento volte a uma velocidade de cruzeiro. Só queria fazer um ponto, que assim, acho que sobre a questão das ofertas, que a gente também tem um fundo de fundos e a gente, eu concordo com o que o Celedônio falou e comenta também, que assim, você tem uma situação de, eventualmente, muita oferta, e aí quando você tem muita oferta, você pode ter esses dois fenômenos, mas o mais importante, acho que para o investidor que está olhando e está ouvindo isso e está prestando atenção, assim, você tem que olhar o fundo, a qualidade do ativo e o preço. Porque tem coisa muito boa que, eventualmente, num preço muito caro não faz sentido e você pode monitorar aquilo e esperar ele baixar para você entrar. E, eventualmente, o contrário. Às vezes você tem um ativo que não é tão bom, mas o preço está tão atrativo que ele justifica a entrada, porque, na medida que você vai ver o spread fechando de um para o outro, você vai poder se beneficiar dessa compressão. Então, na verdade, acho que o que seria uma recomendação aqui, né, na medida que assim, as pessoas estão ficando cada vez mais educadas nesses ativos e nesses fundos, é que cada um faça um mapa mental aqui, ou eventualmente faça uma classificação dos fundos de acordo com os critérios que elas mesmas têm de qualidade, e fala, bom, nesse fundo eu me interesso nessa banda de preço, nessa outra banda de preço, e aí você vai ajustando isso no tempo. Eventualmente, um fundo pode estar num ponto de entrada melhor, e eventualmente depois você consegue sair e entrar num outro. É um pouco a função dos fundos de fundos. Então, para quem tem tempo, acho que pode fazer isso diretamente, e que para não ter, acho que eu sugeriria delegar isso para algum gestor de fundos e fundos, que grande parte do trabalho é esse. Muito legal. Fedak, super obrigada. Obrigada, Ricardo, e obrigada, Celedônio. Foi ótima a participação de vocês.